Boa noite, turma, ou bom dia, né? Dependendo do horário que você está assistindo. Vamos lá, vamos começar mais uma aulinha sobre clínica cirúrgica, conhecendo o centro cirúrgico. Não é pesadinha, é tranquila, vai ser tranquilinho, você vai entender bastante sobre o centro cirúrgico. Eu sou o professor Alexandre Sampaio e você está assistindo a minha aula sobre saúde do adulto, enfermagem cirúrgica. Moçada, entrando aqui rapidamente, o que é necessário saber? Não vamos aprofundar nas portarias, RDCs ou normas, ou norma brasileira de recomendação, norma brasileira NBR, né? Não vamos aprofundar tanto. Só vamos citar aqui, né, desde quando surgiu o, a documentação que regulariza o centro cirúrgico, né? Lógico que já existiam, mas a padronização começou aqui com o número 400 de 1977, essa portaria do Ministério da Saúde. E ela trata sobre a estrutura, né, o que tem que ter no centro cirúrgico. Tá? Em seguida, vem a portaria 1889 de 94, atualizando, acrescentando algumas coisas, né? E em seguida vem a RDC 50. Essa RDC 50 do hospital, desde o tipo de material que você tem que pôr, tipo de forro, tipo de chão, tem emborrachado, se não é, tamanho da área, o que eu tenho que colocar, o que eu não preciso colocar, tudo, tudo. Da área externa, recepção, hemodinâmica, tudo que se possa ter num hospital. Tranquilo? Vou detalhar um pouquinho mais, vou falar só um pouquinho mais sobre, tá bom? Da portaria número 470 de 1977, tá? Portaria do Ministério, beleza? Aprova as normas e padrões sobre a construção e instalação de serviços de saúde, como eu havia falado. Ela foi promulgada no dia 6 de dezembro de 1977, restritiva e pouco flexível. Você tinha que obedecer aquilo. Não poderia fazer diferente. Era igual aquilo. A tantos centímetros, um vaso, uma pia, e assim por diante. Olha só para você ter uma ideia, unidades de centros cirúrgicos, elementos na área mínima em metros quadrados, até 50 leitos, né? De 150 leitos, de 50 leitos até 150 leitos no hospital, tá? Vestiário masculino, sanitário anexo ao vestiário masculino, com chuveiro, não, banheirinho básico. Vestiário feminino, sanitário ao vestiário feminino, com chuveiro, anexo também. Sala para posto de enfermagem, chefia e secretaria da unidade. Até hoje isso vigora. Vamos lá. Sala para relatório médico. Né? Hoje em dia ela é multiprofissional. Copa. Hoje em dia ou copa ou uma sala que serve para tudo, onde tem a mesa, né? Tipo um refeitório. Chama-se refeitório, né, na verdade. Sala de estar, e repouso para o pessoal, sala de material de limpeza, conhecida como DML, sala de expurgo, onde se joga as coisas que vão ter que ir para a CME, ou, no caso aí, seria a lavanderia, né, a roupa que realmente suja, com secreções, tudinho, tá bom? Local para lavabo, sala para cirurgia geral, essa daqui 25 metros quadrados. Essa daqui é o seguinte: as salas têm um padrão de acordo com o tipo de cirurgia, tá bom? Só um detalhezinho que não vou citar agora, tá? Não vai ser necessário para essa aula em si. Sala para estocagem de material esterilizado e outros, conhecida como arsenal hoje. Vamos lá, sala para guarda de aparelhos, área para guarda e transferência de maca, né, o passa-maca, para quem conhece aí, quem trabalha em um hospital. Tá, vamos lá. Sala para guardar aparelho de raio-x, transportável, tá? Aquele que a gente arrasta até a sala, que tem rodinha e tudo. Tem que ter um só para o centro cirúrgico, tá bom?
Sala para câmera escura. Hoje em dia não é necessário mais, que o negócio é digital, né? Vamos lá. A portaria 1889 de 94, né? Norma para projetos físicos de estabelecimento assistenciais de saúde. Não exatamente só para centro cirúrgico, mas englobava o assunto, tá? Ela já englobava os princípios do SUS. Para quem não lembra aí, o SUS, ele foi promulgado em 90, né? Nasceu com a Constituição, mas teve uma prévia com SUDES, tá? Então, essa portaria já tinha recebido uma atualização. Ela partia dos princípios do SUS. Globalidade do projeto, multidisciplinaridade, orientação sobre o planejamento das redes físicas de saúde. Então, não se tratava apenas do centro cirúrgico, mas de toda essa demanda, toda a demanda hospitalar. E além de seguir os princípios do SUS, para quem não lembra aí, a equidade, a integralidade e a universalidade, tá bom? Orientava sobre os projetos de rede física de saúde, normatização de projetos arquitetônicos e de engenharia, necessidade de dotar secretarias de instrumentos norteadores, tá bom? Então, vamos lá que essa daqui é a principal, a RDC 50, essa de 2002. Professor, ela é muito antiga, mas ela é cobrada até hoje. Tem um complementozinho que é uma RDC chamada RDC 307, tá? E outras NBRs que eu não estou citando aqui, porque existem muitas, né, de uso de material, de limpeza, de padrões, né, de POP. Então tem muita legislação que envolve o centro cirúrgico, mas não só ele. Tá, ok? Essas aqui são as principais que vai nortear o projeto, a arquitetura, o espaço do centro cirúrgico. Tá? Essa norma para projetos físicos de estabelecimento assistenciais de saúde adota princípios do SUS, da descentralização, decisões, né, concepção entre as partes interligadas. A primeira parte apresenta metodologia para elaboração de projetos físicos, né, das estruturas de saúde. A segunda apresenta chaves de promoção das estruturas de assistência à saúde, sua organização funcional, dimensionamento, qualificação dos ambientes. Essa terceira estabelece critérios para o projeto da IAS, representando variáveis que orientam e regulam decisões em cada etapa do projeto. Professor, eu não entendi direito. Eu vou te explicar aqui mais ou menos. Você tem que fazer um projeto, entregar esse projeto, não é um negócio que funciona, não, é o projeto mesmo, faz todo o projeto, toda a rota de saída, a rota de fuga, a parte elétrica, o piso de borracha, antiderrapante, local de conforto, toda a estrutura física arquitetônica do centro cirúrgico, obedecendo um padrão de fluxo, entenderam? Esse projeto ele vai para a divisa do teu município. Aí eles vão fazer uma visita na área e alguns vão fazer acompanhamento da obra, entendeu? Para quem já trabalhou em um hospital, sabe que o hospital ele sempre vive de reforma. Por mais que seja bonito, sempre tem uma adequação, sempre está inovando, está surgindo coisas novas, né? E a saúde, ela é viva, né? Ela vai se modernizando, ela vai se modernizando todo dia. Todo dia tem uma coisa nova, um procedimento novo, um acompanhamento novo, um registro novo, um tipo de cálculo novo, um acompanhamento novo. Então, são muitos processos, são muitos equipamentos, são muitos métodos, até a limpeza mesmo em si, todo tempo tá tendo inovações, né? Até no meu período de CCH, a última foi a pigonina, que era para limpeza de áreas críticas, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Passando por um outro viés aqui da aula, né? Enfermagem cirúrgica, vamos conhecer o bloco cirúrgico. Vamos abordar agora as principais, né? As principais coisas do centro cirúrgico, né? Conteúdo do centro cirúrgico. A unidade de centro cirúrgico composta, né? Centro cirúrgico, propriamente dito, que seria as salas de cirurgias, né?
a sala de recuperação pós-anestésica, a área de expurgo, farmácia satélite, né? Central de matéria de esterilização, que é um anexo do bloco cirúrgico. Então tem esse detalhe aí. Entre esses dois tem aí o setor de arsenal, onde fica o material esterilizado. Para quem não sabe, a autoclave, ela, quando termina um ciclo, a abertura dela já é para o arsenal, onde fica um técnico ou um enfermeiro totalmente isolado. Esse não pode fazer contato com o outro, ele está naquele setor que é altamente fechado, restrito. E ele é considerado um setor primordial, porque ele que vai fornecer o material esterilizado para as salas cirúrgicas. Tranquilo? Então vamos lá. Conjunto de elementos destinado à atividade cirúrgica. Recuperação anestésica, pós-operatório imediato, organização complexa com características de assistências especializadas. Assistência especializada é algo muito técnico, não é algo simples, né? Ao longo das demais aulas, nós vamos ver aqui, na verdade, na próxima, já vamos ver aqui a classificação do perioperatório, os períodos cirúrgicos, né? Pré-operatório imediato, transoperatório, intraoperatório, pós-operatório, imediato e tardio. Vamos conhecer complicações dentro desses períodos, processo de enfermagem, né? A SAI propriamente dita, nesse período da cirurgia, e entre outras coisas que vão surgir, padrão da cirurgia, porte cirúrgico, tipo de cirurgias. Então, tem muita aula. Ou você vai se apaixonar por centro cirúrgico, ou você vai odiar com todas as forças. Tá bom? Vamos lá. Bloco cirúrgico. Vamos abordar agora os principais conteúdos sobre o centro cirúrgico, né? Olha só, áreas e instalações que permitem efetuar procedimento anestésico cirúrgico. E, gente, é algo muito técnico. A própria anestesia, ela sofreu muitas evoluções. Né? Se você for lá para os primórdios dela, quem tinha dinheiro levava uma cacetada com um porrete de ouro. Quem não tinha era ferro, madeira. Então, tinha esse padrão. Começou assim, depois foi para o gás hélio, depois começaram as intervenções químicas, para sedação, anestesia, tudo. Temos uma aula só disso também. Bom? É só para sentir o gostinho de como vai ser o futuro. Em melhores condições de segurança para o cliente. Como de melhores seguranças? Para eu ter segurança em uma unidade, eu tenho que saber sistematizar o processo. Eu tenho que ter sistematização, controle. Então, eu tenho que ter um pré-operatório, cadastro, de exame, conferência, recebimento do paciente, confirmação, leito, todo um processo administrativo antes desse cidadão, desse cliente deitar na maca e fazer a intervenção. Então, o processo é muito grande e muito detalhe. É muito detalhe. Aqui a gente vai só fazer os aperitivos, tá? Com conforto para a equipe que eu assiste. Gente, nós temos cirurgiões que ficam para emergência, dependendo do tipo de hospital, e tem cirurgiões que são para cirurgias programadas, cirurgias eletivas, né, requeridas ou de necessidade, mas não dentro de um padrão de urgência e emergência, né, e tem cirurgias de urgência e emergência que nós vamos ver lá na frente também. Então, dependendo da situação. Professor, tem conforto médico de enfermagem e de outros profissionais dentro do centro cirúrgico? Sim, tem. Temos vestiário com tudo isso. Às vezes, hoje em dia já é permitido um conforto que sirva de vestiário, com banheiro e tudo, tá? Tipo um alojamento, dependendo do tamanho do centro cirúrgico. Nós temos diversos modelos, e só tem que seguir a norma. Mas pode ter um layout diferente, porém que aborde o que se pede na legislação, tá ok? Em condições assépticas, ideais e seguras. Gente, para você ficar safo em centro cirúrgico, né, no procedimento com o paciente, você tem que conhecer algum... E antisepsia e asepsia tá ok? Eu vou deixar aqui explicado que eu não deixei um slide próprio para isso, mas
A antisepsia, ela é feita em tecido vivo, antisepsia. A asepsia em superfícies inanimadas ou instrumentos, tá ok? É uma desinfecção, tá? Ela pode ser de alto nível ou não, tem uma intermediária também, tranquilo? Olha, vamos conhecer aqui os tipos de áreas do centro cirúrgico. Nós temos área não restrita, semi-restrita e restrita. Olha só, parem para pensar numa coisa. Esse negócio de padrão de área restrita, semi-restrita e não restrita é o padrão de acesso. É onde as pessoas podem estar. Ela pode estar, não pode confundir com área crítica, não crítica e semicrítica. Tranquilo? Aqui nós temos a diferença, vamos já pautar cada uma. Tranquilo? Vamos aqui para a área não restrita, né? O centro cirúrgico é dividido em áreas específicas, com um setor com mais risco de transmissibilidade de infecções em virtude de procedimentos ali realizados. Porém, essas áreas recebem uma classificação, né? E eu tenho também a área que é classificada de acordo com o risco de infecção, de transmissão, tá? As áreas restritas é onde restrita, né? São onde profissionais podem circular sem roupa privativa e não são exigidos cuidados específicos. Corredores externos, secretaria, vestiário, a recepção, tranquilo? Então, vamos passar aqui para semi-restrita. Na semi-restrita, o tráfego já é limitado, as pessoas limitadas a pessoa do próprio setor, né? A, o indutário, o vestimento, já é uma farda, já é uma roupa privativa, né? De forma adequada e padrão, tá? Necessário roupa privativa, calçado adequado, gorro, máscara, propé, capote, depende do setor, depende do hospital. Professor, mas depende do hospital, o uso de gorro? Olha, gorro no centro cirúrgico é obrigatório, tá? Mas o propé depende do hospital, sim. Por quê? Existem setores que você não fica com o sapato que você chegou. O sapato que você chegou, o tênis, você vai até o alojamento. No seu alojamento você tem um calçado próprio para circular dentro do centro cirúrgico. Aí esse sim deve seguir uma legislação. E nesse caso é a CONAMA. Só não lembro agora o número dela, porque ela pede a CONAMA, a NR32, que é voltada para o pessoal da saúde, tá? Que é um sapato fechado, impermeável e antiderrapante. A professora, mas no hospital obriga a ser branco. E aí, teu hospital pode obrigar até ser azul e rosa, cinza. Essa parte não está, mas ela é prevista a padronização hospitalar da entidade contratante. Entenderam? O que é obrigatório, de fato, é ser, pela lei, é ser impermeável, antiderrapante e fechado. Tá? Entenderam? Aí, se o local não cobra a cor, o formato, o modelo, você é livre para escolher esse padrão, desde que ele tenha o CA lá, que é um códigozinho de material de EPI, tá bom? Tranquilo, vamos continuar aqui. Para não intervir nas rotinas de controle e manutenção, a asepsia da área é restrita. Professor, tem exemplo disso? Professor, outras pessoas podem entrar para fazer serviço? Podem, claro que podem. Devidamente orientados, vertidos, para poder adentrar e fazer o serviço, né? Algum serviço de elétrica, de hidráulica, manutenção de filho, essas pessoas entram, elas são orientadas antes, né? Ela verte o fardamento privativo e vão executar o seu serviço. Muitas vezes isola-se o setor que ele vai trabalhar, para não ter acesso, para as pessoas, para não ter campo também com demais setores dentro do centro cirúrgico, lembrando que é um setor
crítico também, tranquilo? Além de ser restrito, ele é crítico, tá? Tem risco de proliferação, de contaminação, de infecção por micro-organismos, tranquilo? Então, tá aqui. Nós temos, a exemplo da semi-restrita, sala de guarda de equipamento, farmácia, satélite e copa. A copa é semi-restrita? Ela é destinada a funcionários que trabalham lá dentro, não é para o funcionário lá da UTI ir comer lá na copa do centro cirúrgico. Ah, lá do posto vai comer na copa do centro cirúrgico. Não, ela é destinada apenas para os funcionários centro cirúrgico. Existe uma normativa que fala que esse setor é fechado, tá? As pessoas que lá trabalham, às vezes passam as 12 horas lá dentro, sem sair. Professor, não pode sair para almoçar? Pode sair para almoçar, mas você vai ter que trocar toda a sua roupa. Entenderam? Até aqui eu acho que tá tranquilo. Vamos para restrita. Gente, a área restrita é que nem o seu quarto. Só entra você e quem você autorizar em momentos muito raros, né? Então vamos lá. Tem limites bem definidos para a circulação de pessoas e equipamentos. Opa, eu estou aqui na sala cirúrgica. Aconteceu aqui de um, de um material metálico que eu estou usando. Pode ter caído na cavidade abdominal. O cara precisa de um raio-x urgente para saber onde está esse metal. Aí vai entrar o raio-x lá para fazer essa radiografia da cavidade, lá onde ele estava trabalhando, para encontrar aí uma agulha de sutura que possa ter caído. Né? Tem que checar tudo, né? Isso aí está dentro dos da segurança do paciente, dos espaços da segurança do paciente, tá? Isso aí vai ser uma aula só específica disso também, gente, é muita aula, tem muita aula para ser gravada ainda, tá bom? Uso de máscara, gorro são exigidos, aí já é algo a mais, tá? Além da roupa privativa do cirúrgico, tá? As técnicas de asepsia e as rotinas devem ser rigorosamente controladas e utilizadas. É o que eu falei, né? A sistematização desse setor é muito maior, né? O material todinho lá tem registro. A esterilização tem uma ficha de todo o material que está naquele kit. Aí você tem a anotação de quantos pacotes de gás e quantas gases tem por pacote, além de compressa, porque tudo é contado, contabilizado, é feito checklist de material, da cirurgia lá, nome da pessoa, endereço até se for o caso, que é muito invasivo, é um procedimento muito invasivo, que tem risco, sim, senhor, tem risco, embora seja um risco controlado, tá bom? O exemplo dessas salas. A sala cirúrgica propriamente dita, a SRPA, que é destinada apenas para os pacientes no pós-operatório imediato, né? Alguns livros vão dizer que que a SRPA faz parte do operatório ainda, porque dependendo da complicação, o paciente pode voltar direto para a sala cirúrgica, tá? Mas isso é um dilema entre autores aí, tá? Corredores internos. Esses corredores internos são os corredores da sala cirúrgica, né? Da área de lavagem das mãos, escovação, tranquilo? Vamos passar aqui. Nesse slide eu tenho um exemplo aqui de um layout de centro cirúrgico. Veja aqui a entrada, a recepção, aí vem copa, vem a SRPA e as salas cirúrgicas. As salas cirúrgicas estão numa parte mais interna. Aí você repara que tem que são maiores, outras menores, porque depende da especialidade cirúrgica que vai ser adotada nesta sala, né? Sala de transplante, cardíaco e cirurgias neurológicas, né, cerebrais, elas são maiores, tranquilo? Passando aqui, professor, mas só tem esse modelo? Não, tem outros, tá? Aqui são fotografias de áreas não restritas, como um alojamento, um vestiário, tá? Aqui já é semi-restrito, né? A nossa conhecida copa, onde o pessoal vai fazer a refeição. O professor pode cozinhar lá dentro? Não, as refeições vêm todas em marmitas, embaladas,
separadas em kit lanche, kit almoço. Então é assim, não tem o cozer dentro do centro cirúrgico. Mas pode ter micro-ondas? Pode ter micro-ondas. Mas nem tudo pode ir para o micro-ondas, porque o cheiro não pode invadir outro setor. Mesmo tendo exaustor em alguns setores, circulação de ar refrigerado fechada por setor, que é uma NBR, que eu estava falando para vocês, que tem essa regulação também até do ar-condicionado, iluminação, tudo, tá? É só para a gente ter uma ciência que é tudo muito amarradinho. Então, não pode, tipo, fazer pipoca de micro-ondas. É um exemplo aqui bem... Acreditem que já fizeram em um hospital que eu estava trabalhando. Mas foram orientados e não houve mais essa falha. Aqui também temos aqui a farmácia satélite. Professor, por que tem uma farmácia satélite dentro do centro cirúrgico? Não pode pedir eles entregarem? Não basta uma farmácia no hospital? É assim, essa farmácia satélite é justamente para ter o material mais utilizado no centro cirúrgico, para que eu não perca tempo, o cirurgião não perca tempo, para conseguir um material, por exemplo, um fio de sutura, um catgut, uma aspiração, um medicamento mais importante para fazer dilatação ou inibir o sangramento, né, um endostóp, por exemplo, né, Bluestop. Tem vários, tem muitos materiais. Então, as farmácias satélite é justamente para otimizar o fornecimento de material necessário em uma cirurgia ou para suprir uma demanda que surja no momento da cirurgia. Por isso que nós temos circulantes também. Circulante é uma profissão? Sim, é uma profissão exercida por técnico ou até mesmo instrumentador cirúrgico. Não necessariamente precisa ser enfermeiro ou técnico para ser instrumentador cirúrgico. Tranquilo? Área restrita. E agora ficou legal. Olha, área restrita, aqui, por exemplo, é uma unidade de, se eu não me engano, é uma hemodinâmica aqui, ó. Hemodinâmica. Tem vários aparelhos. Então, ela tem um espaço maior. Veja que é tudo bem definido, né? O espaço, foto, toda essa área, ela requer um planejamento. Então, ela é de uma cirurgia específica. Aqui, dentro desse setor, vai entrar quem? A mão de obra especializada que vai fazer a cirurgia. É um setor altamente restrito e também altamente crítico. Porque cirurgias, procedimentos são muito invasivos, tá bom? Professor, e o SRPA? O SRPA é o local onde é feita a recuperação. Alguns consideram como pós-operatório imediato, né? Outros ainda incluem como transoperatório. Enfim, professor, mas aí tem ventilador, monitor na SRPA, tem tudinho. A pessoa fica internada aí? Não, não fica. Porque é o tempo de reabilitação. Dentro dessa RPA, o enfermeiro faz uma coisa chamada escala de avaliação de Alta-Echecuric, né? Que é algo que é aplicado desde 1960 alguma coisa. Surgiu quase junto com a escala de Apgar, né? Para criança recém-nascida, para quem não lembra. Então, essa avaliação é feita para o enfermeiro. Lógico que teve upgrades, né? Que foram atualizados. Então, por que não serve para internação? Simples, porque ela não é um setor de internação, ela é um setor de recuperação, né? Não pode fazer alimentação aí, não tem banheiro para o paciente ir, não pode receber visitas jamais dentro da SRPA, entendeu? Ele é assistido por técnico, enfermeiro e, dependendo da cirurgia, avaliado por enfermeiro, ou até mesmo diretamente pelo anestesista, né? Um profissional anestesista, por exemplo, se for uma cirurgia de grande porte, uma cardíaca, uma cerebral, que necessite de internação na UTI, esse paciente, mesmo com score baixo, na escala geral da Echecuric, ele vai ser enviado para UTI. A regrinha básica aí. Só que esse envio, quem que vai? É o enfermeiro, técnico ou médico? É o médico, o enfermeiro, é o médico anestesiologista e o enfermeiro, ou técnico também,
tá? Que vai fazer esse translado direto para a UTI. Vamos dar continuidade aqui. Classificações dos ambientes hospitalares. Olha só, no hospital existem diversos tipos de sujidade. Eles apresentam diferentes graus de risco para aqueles que trabalham ou necessitem estar nesse ambiente, né? Que é a área do hospital e sua destinação. A classificação das áreas, o hospital possui 3 tipos de área: crítica, semicrítica e não crítica. Cada uma possui suas particularidades e representa diferentes níveis de risco. Preste atenção. A definição dos ambientes dentro do hospital é feita conforme o potencial de risco biológico para a transmissão de infecção. E essa transmissão pode ser feita até de forma mecânica ou cruzada, que é aquela quando um profissional de saúde, manipulando um paciente, transfere a infecção dele de forma mecânica para outro paciente. Eles chamam de infecção cruzada. Por isso é tão importante aí a lavagem das mãos, os processos de higienização, de limpeza, protocolo de cuidados. Então, é muito, muito, muito dinâmico, tá? Vamos aqui continuar. As áreas críticas são representadas por ambientes com risco aumentado ou potencial para transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos invasivos de alto risco em pacientes ou locais onde o paciente enfermo está, paciente enfermo em estado ou com graves infecções ou não, né? Onde estão, né, pacientes enfermos com graves infecções ou não. Também pode ser consideradas as áreas críticas ambientes sem paciente. Como assim, não tem paciente e a área pode ser considerada crítica? Pode, né? É onde eu vou manipular resíduos biológicos, né? Laboratórios, por exemplo. Locais onde eu tenho hemoderivados, ou agente patológico de estudo, ou cultura, ou até mesmo ensaios clínicos, né? Com inóculos de bactérias. Então, são considerados área crítica, tá? São consideradas áreas críticas a unidade de terapia intensiva, UTI, banco de sangue, áreas sujas de lavanderia, o bloco cirúrgico, central de matéria de esterilização, unidade de hemodiálise, unidade de queimados, unidade de isolamento, áreas de lavanderia. Área de lavanderia também, professor? Claro, lá que recebe todas as roupas que foram usadas, né? O vestiário, a roupa de cama. Então, teve contato com o paciente, com secreção, com agentes parasitários, bactérias, vírus. Então, é um local de risco muito alto também, tá bom? Voltando aqui, só para dar um adendo, pode ter pacientes que receberam procedimentos invasivos, pacientes com infecção, infecções de risco de transmissão, tá? Infecções mais graves, como meningite, tuberculose, entre outras que nem conhecemos ainda que podem surgir, né? No caso agora, a recente Covid-19. Pode existir outra no futuro? Pode sim. Os agentes biológicos também evoluem. Há mutações quase que anuais dos vírus da gripe. Então pense aí que tanto a doença quanto a saúde ela é evolutiva. Eu falo pela parte da virais e bactérias, tá bom? Bactérias podem adquirir resistência, né? Em 2012 aí sofremos com a KPC, né? A Klebsiella pneumoniae carbominease, né? Que ela adquiriu uma resistência muito grande a antibióticos. Tranquilo, gente? Vamos dar sequência aqui. Então, aqui nós podemos ver as fotografias dos locais de áreas críticas, tá bom? Como havia citado, UTI, lavanderia, centro cirúrgico, hemodiálise, local de hemodiálise. Tem local que faz hemodiálise em um setor onde a pessoa vai lá fazer hemodiálise e sai, né? Mas como a UTI, o paciente não pode, se o paciente está gravemente enfermo, está entubado, está monitorado, está sedado, então fazem o quê? Levam um aparelho de hemodiálise até lá, né?
E lá tem uma tubulação e um esgotamento já específico para isso, também previsto em uma RDC, no caso aí a 7, que é da UTI, tá bom? Olha aí, laboratórios e bancos de sangue. Área semicrítica. Uma definição aqui rápida. Nas áreas semicríticas, existe o risco de transmissão de doenças através de sujidades e micro-organismos em menor proporção, se comparado às áreas críticas, é claro. Tá? As áreas semicríticas são áreas ocupadas por pacientes com doença infecciosa de baixa transmissibilidade. A doença e doenças não transmissíveis, tá bom? Que são as doenças crônicas, cardíaca, renal, hepato, mais consideradas crônicas, não as infecciosas, tá bom? Contudo, é necessário medidas de prevenção necessárias para evitar qualquer tipo de contaminação, inclusive a cruzada. Não é porque está numa área que é semicrítica que vai relaxar o padrão de higienização, né? O padrão de se atender o paciente. Não pode. Justamente por isso, para evitar qualquer infecção cruzada. Existe uma norma entre afastamento de leitos, uma norma que fala sobre as enfermarias, a distância entre os leitos também, né? No caso da SRPA, que eu falo do centro cirúrgico, eu tenho um afastamento aí de no mínimo 1,10 m por leito, assim como na UTI. Tranquilo? Os clientes das áreas semicríticas geralmente não possuem doenças contagiosas, né, mas necessitam de cuidados especiais para não se contaminarem. Professor, como assim? Tem gente que está necessitando de sondagem, então tem que fazer a sondagem dentro do padrão de segurança, atendendo a semiologia correta, fazendo a antisepsia do local, usando a mão dominante, então tem toda uma semiotécnica para a aplicação dessa sondagem. Se ele está urinando em papagaio, eu tenho que urinar após o ato de micção dele, tem que fazer a higienização da glande ou da genitália feminina, justamente para evitar assaduras, qualquer tipo de complicação que podem ser consideradas iatrogenias, né? No caso aí seria um dos requisitos para a segurança do paciente evitar iatrogenias, tá bom? São consideradas áreas semicríticas, enfermarias, ambulatórios, postos de enfermagem, banheiros. E, professor, aqui são exemplos de área não crítica? Sim. Aliás, áreas semicríticas? Sim. Então quer dizer que no ambulatório, no consultório, é considerado uma área semicrítica? Depende da pessoa, né? Depende de como é destinada essa área. Então, quando estou realizando consultas, pequenos procedimentos, ela é considerada semicrítica sim, tá bom? E aqui nós temos a enfermaria. Professor, mais o quarto, o apartamento de pacientes pós-cirúrgicos ou que são internados com doenças de baixa transmissibilidade são consideradas semicríticas? Sim, é um apartamento, mas requer todo o procedimento de cuidado também. Vamos lá, meu povo, entrando aqui na parte final, área não crítica. As áreas não críticas, né, são aquelas não ocupadas por paciente. Não ocupada, mas o paciente não vai na recepção? Vai. Eu vou explicar a transição delas aí daqui a pouco. Essas áreas não possuem trânsito comum de pessoas, né? Aliás, essas áreas possuem trânsito comum de pessoas, né? Um trânsito comum de pessoas. Como assim? Pessoas que vão pedir informação, pessoas que vão saber, tipo, marcar uma consulta, solicitar uma consulta para fazer uma cirurgia requerida, né? Que é uma cirurgia plástica, pode ser também estética. Pessoas comuns que estão acompanhando, que vão fazer visita, não apresentam risco significativo de transmissão de doenças, né? Pessoas que estão dentro do controle, tá bom? Saudáveis, digamos assim, né? São consideradas áreas não críticas, administração, almoxerifado, área administrativa, secretarias, hall de entrada, estacionamento. Então, tudo isso são áreas comuns, de trânsito comum, que não são consideradas críticas. Tranquilo?
Aqui nós temos exemplo, olha essa recepção, maravilhosa, né? Então, aqui é uma área não crítica. Professor, tem uma dúvida. Caso haja a chegada de um paciente que está com um corte muito profundo, sangramento muito intenso, e chegue nessa recepção, que é considerada área não crítica, ela vai migrar para a área crítica nesse instante? Nesse instante específico, sim, porque vai ter uma área que está contaminada com resíduo biológico, né? Chamada de secreção nobre, que é o sangue é uma secreção nobre, tá bom? Então, nesse momento vai ter essa transição. Mas por que o centro cirúrgico e o UTI são considerados constantemente áreas críticas? Porque lá estão internados na UTI, né? Internados pacientes que são considerados críticos, com potencial de transmissão de doenças, ou que estejam sensíveis a ela. Porque uma UTI também é dividida, tá? Tem a área de isolamento, em caso de paciente que tenha risco de transmissibilidade de doença, né? Aí fica só com um técnico também específico para aquela patologia, porque tem que se paramentar todo, o risco biológico é alto, tá bom? E mas no centro cirúrgico, por que considerado crítico, então? É porque é um setor fechado de procedimentos altamente invasivos. Tranquilo? Acho que sanei aqui a dúvida de vocês. Vamos dar só uma continuidade, vamos dar um exemplo aqui, que esse você vai entender de cara o que é área crítica e não crítica para o enfermeiro, para o médico. Vou te falar assim, aonde você receber 20% de insalubridade é área semicrítica, onde você receber 40% de insalubridade é área crítica. Tranquilo, gente? Então você agora de cara sabe que o TI, centro cirúrgico, hemodinâmica, laboratório e lavanderia é 40% a mais por causa da insalubridade que é muito alta. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula vamos falar sobre os tempos, os períodos, o perioperatório, tranquilo? Vou estar ensinando para vocês também a escala de ASA, né, a avaliação pré-anestésica, e já vamos começar a lançar alguns cuidados aí. Turma, vejo você na próxima aula. Qualquer coisa, só fazer a pergunta que em um momento oportuno eu respondo. Não vou responder na hora porque não fico todo o tempo monitorando a rede social ou o canal. Tranquilo? Mas eu vou deixar meu e-mail também para caso alguém tenha algo muito importante ou queira acrescentar alguma coisa ou uma dúvida que esteja tirando do seu sono, aí eu vou responder com todo o carinho. Tá bom? No mais, encerramos aqui.